Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, sou Cláudia Martins e esse é o canal Ateliê Retalho Criativo. Seja muito bem-vinda! E hoje eu vou te ensinar uma bolsa muito fácil e que fica muito legal. Olha só, é essa bolsa aqui. Ela tem o fundo quadradinho, olha que legal. E ela tem esse detalhe aqui, ó, no fechamento, que faz ela ficar assim, franzidinha, olha só, que legal. E aí ela pode ser usada também, abrindo aqui, ó, e aí fica uma espécie de bolsa sacola bem grandinha. Ela é pequenininha, mas cabe bastante coisa, olha só que legal. E se você está iniciando na costura criativa e quer aprender peças fáceis, rápidas como essa, e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo de todos os vídeos novos que entram por aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, então já vai deixando o seu joinha para mim e compartilhe com as amigas. Eu vou fazer aqui a minha bolsa de sintético. Vou usar esse sintético verdinho aqui, mas se você quiser fazer com tecido, não tem problema, também dá certo. A única diferença é que você vai estruturar o tecido principal, com manta R1, R2 ou qualquer estruturador que você tiver acostumada. Então, eu cortei aqui para o corpo, 2 vezes aqui no principal e 2 vezes no forro. Para o forro, eu vou usar o nylon dublado. E as medidas são 42 por 27. Para o fundo da bolsa, cortei uma vez no principal e uma vez no forro, a medida 22 por 22. E para fazer um bolso simples, cortei uma vez no principal e uma vez no forro, a medida de 15 por 15. Para as alças, eu vou usar aqui uma alça pronta de montana, que deixa a peça muito bonita. Você acha facilmente para comprar essa alça pela internet, ela não é muito cara e dá assim um valor para a peça, né? Fica muito legal. Então, eu cortei 2 vezes 65 centímetros. Ela tem 2 centímetros de largura. E cortei também 2 pedacinhos dessa mesma montana para fazer o acabamento aqui das ferragens com 5 centímetros. E aí, eu vou usar um mosquetão de 2 centímetros, que é exatamente a largura dessa alça. E aí, a gente põe aqui, ó, fica certinho. E vou usar também uma meia argola de 2 centímetros. Para o fechamento, vou usar um botão de imã. Vamos começar montando o nosso bolsinho interno. Então, eu vou pegar aqui as 2 partes, vou juntar direito com direito, vou passar uma costura aqui na volta toda e deixando uma abertura de mais ou menos uns 4 dedos aqui em um dos lados para desvirar. Feito isso, eu vou cortar aqui as pontinhas na diagonal. E aí, podemos desvirar. Desviramos aqui, olha. E aí, se você estiver trabalhando com tecidos, né?
Você pode até ir no ferro para poder assentar. Se você estiver trabalhando totalmente com tecidos, porque o dublado também não pode ir no ferro. E aí a gente vai pegar uma parte, um lado aqui do forro, né, do corpo da bolsa, para pregar esse bolso. Então aqui, olha, nesse sentido aqui, vou marcar o meio. Usei aqui um giz para marcar o meio, e aí aqui eu vou colocar a abertura que eu deixei para baixo, para posicionar esse bolso aqui. Aí eu vou marcar aqui também o meio. Aqui no meu sintético eu vou fazer uma marcação bem suave, para depois não ficar difícil de apagar. E aí eu vou colocar aqui meio com meio. Aqui em cima você pode deixar uma distância de mais ou menos 3 centímetros, ó. Ó, deu certinho aqui o risco que eu fiz. 3 centímetros. E aí posiciona bem certinho aqui, meio com meio. Como eu tô usando aqui sintético eu não posso alfinetar. Mas eu vou usar os alfinetes para segurar bem o bolso aqui no meio. Bem aqui na pontinha, ó, onde vai passar a costura. Então aí não vai ter problema de ficar o furinho, ó. Bem aqui na pontinha, só para segurar. Porque senão esse bolso vai ficar dançando aqui e eu não vou conseguir. Ah, mas antes, ó. Antes de fixar esse bolso aqui, ó. Tava esquecendo uma coisa muito importante. Aqui onde vai ser a boca do bolso, né? A gente passa uma costura para poder dar um acabamento mais bonito para esse bolso. Uma costura de pesponto aqui, ó. Muito bem, agora sim, ó. Aí, voltamos aqui. Aí, vou passar a costura aqui. Aqui embaixo eu vou ajeitar bem bonitinho para fechar a abertura que nós deixamos para desvirar. E aqui, vou caprichar também no retrocesso, né? Porque é bolso, para não ficar desmanchando depois. Bolsinho pregado aqui, olha só. Esse giz que eu usei, depois é só passar um paninho úmido aqui, ele já sai. E aqui, ó, a parte de dublado ficou pra dentro e a parte do corinho pra fora. Agora, nós podemos já pegar todas as partes do corpo da bolsa. E aí, vamos já fechar. Aqui, ó, principal, direito com direito. A gente vai colocar assim, ó. E vamos passar costuras aqui nas laterais, pra fechar. Então, nós vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui, um pé de máquina, retrocesso no início e no final. E aí, depois, a gente vai fazer a mesma coisa com o forro, tá? Direito com direito. E aí, passa a costura também.
Costuradas as duas partes, agora a gente vai pregar o fundo. Vamos começar aqui pelo fundo do principal. Aí a gente pega aqui o quadrado e marca o meio de todos os lados. E aí a gente pega aqui a parte principal, abre assim, ó, e junta costura com costura aqui, ó. Aqui já é o meio. Então a gente junta aqui, ó, bem certinho. Se você estiver trabalhando com tecido, aqui vai ficar mais fácil, ó, pra você abrir a costura. Aí você junta bem bonitinho aqui, ó, costura com costura. Desse lado aqui também. E aí, marca aqui. Faz um pique aqui e aqui. E aí a gente vai pregar aqui o fundo. Então, vamos tirar aqui de um lado, né? Aí você vai juntar aqui, ó, pique com pique. Abre a costura. E aqui desse lado também, ó. Costura. Na verdade é costura com pique, né? Não pique com pique. E aqui tá, aqui pique com pique. Então a gente tem que fazer exatamente assim para dar certo, tá? E aqui. E aqui, como o fundo é quadrado, então nós vamos costurar aqui, ó. Vamos supor, né? Vamos começar a costura aqui. Então, quando chegar aqui, ó, você vai dar um cortezinho aqui pra costura encaixar, ó. Tá vendo? Vai fazer assim em toda ela. Então, quando ajeitar debaixo da máquina, vai ficar mais fácil. Eu vou costurar e aí te mostro direitinho como é que fica. Só uma dica aqui, você faz esse cortezinho, você já tá com a peça debaixo da máquina, né? Um pé de máquina ou 1 centímetro de costura. Então, aí você vai fazer o cortezinho na profundidade da costura, tá? Não passe da linha da costura, porque senão vai ficar um corte muito grande, aí é perigoso ficar um buraco na ponta da sua bolsa. Costurei o fundo no forro também, ó.
Agora nós vamos pegar aqui a parte principal e vamos desvirar. Desvirado, ajeitei bem aqui os cantinhos aqui do fundo, ó. E aí uma coisinha básica que eu esqueci, mas não é nada grave. Aqui quando você for costurar as laterais do forro, um lado você vai deixar uma abertura pra gente depois desvirar a nossa bolsa, tá? Eu esqueci de falar. Até a minha eu costurei direto, aí agora eu abri aqui um pedacinho. Agora nós vamos pegar aqui as ferragens, que é a meia argola e o mosquetão. Já coloquei aqui dentro, ó, aquele pedacinho de montana de 5 centímetros. Coloquei aqui assim. Fiz a mesma coisa aqui com a meia argola. E aí a gente vai pregar aqui no forro. Aqui na costura da lateral, ó, a gente vai centralizar aqui, ó. E aí vamos passar uma costura aqui pra poder segurar ele aqui, tá? Aí a gente vai colocar o mosquetão de um lado e do outro lado a gente coloca aqui a meia argola. Costurado aqui, agora vamos pegar aqui a parte principal e vamos colocar dentro do forro. Aí a gente ajeita bem bonitinho aqui, ó, costura com costura, aqui bem com o meio da montana que nós pegamos aqui, ó, segura tudo, vai ficar meio grossinho aqui, tem que segurar com clips. E aí vamos passar uma costura aqui, ó, na volta toda, pra poder prender o forro à parte principal. Passada a costura toda aqui, agora a gente pode desvirar. Depois de desvirada, a gente vai passar uma costura aqui, ó, de pesponto, para poder assentar o forro dentro da bolsa.
Terminada a costura de pesponto, agora nós vamos colocar as alças que vêm por fora. Então eu fiz uma marcação aqui para poder colocar, já tá toda marcada a minha, mas eu vou explicar direitinho como é que eu fiz. Então, eu coloquei a bolsa nessa posição aqui para juntar a costura lateral com costura lateral, bem certinho. Aí aqui eu marquei o meio. Como eu tô usando sintético, eu marquei o meio aqui com o vincador, que é para ficar bem marcado e eu não precisar usar giz. E aqui eu fiz uma marquinha bem discreta com o giz mesmo. Depois eu vou tirar com um paninho úmido. Então, aí, daqui do meio pra cá, eu marquei 9 centímetros. E daqui do meio pra cá, 9. E aí, eu vou posicionar a minha alça aqui, ó, da marcação pra dentro. E aí, eu fiz uma marcação aqui também, ó, de cima pra baixo, 4 centímetros com o vincador, que é a altura da alça, ó. Então, aqui da marcação pra dentro, eu vou posicionar a alça e na marcação de 4 centímetros aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. E aí, vai ficar assim. Aí, eu vou passar uma costura, vou descer, fazer um retângulo, né? Fazer um retângulo reforçado para poder prender essa alça aqui. Aí, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Colocadas as alças, olha só. Eu passei a costura aqui no meu retângulo 2 vezes, pontinho em cima de pontinho, para ficar bem reforçado, ó. E aí, já preguei o botão de imã aqui, ó. Quem me acompanha aqui, com certeza já sabe colocar esse botão imã, porque tem muitas aulas aqui que eu ensino como colocar. Mas se você ainda não sabe, eu vou deixar aqui nos cards a sugestão de uma aula onde eu ensino passo a passo colocar esse botão, tá bom? E aí, é só se lembrar também de fechar a abertura que nós deixamos aqui para desvirar. Aqui, como o meu forro é preto e eu tô usando uma linha clara, então depois eu vou fechar a máquina, porque você pode fechar também com pontos invisíveis à mão. Mas como eu sempre fecho a máquina, então eu vou colocar a linha preta na máquina para ficar bem discreto. E o que você achou? Achou fácil de fazer? Fala pra mim aqui nos comentários se você achou fácil de fazer, se você gostou do modelo. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião e o que você vai fazer. Eu espero que você tenha gostado da aula. Me siga nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sempre dou uma prévia da aula que eu vou dar na semana. Aviso dos vídeos novos. Muitas vezes aqui o YouTube é falho nisso, mas lá no Instagram eu sempre aviso. Vai ser muito bom ter você por lá. Espero você semana que vem aqui nesse canal para mais um passo a passo. Fiquem com Deus, um beijo, tchau.